Temos é, estudando, né, abordando esses cuidados de enfermagem. E agora, no momento em que o paciente chega, né, ao bloco cirúrgico, ao centro cirúrgico. Então, alguns cuidados transoperatórios que são importantes, né, a gente está verificando. Primeiro, a gente sempre está confirmando o nome do paciente, o local da cirurgia, o nome da cirurgia, o nome do cirurgião, da equipe que vai estar fazendo o procedimento cirúrgico. Tá vendo se esse paciente já veio com a demarcação do local que vai ser realizada, se veio com ele todos os exames junto com o prontuário, né, para a gente estar vendo essas alergias, alterações de sinais vitais, vendo se esse paciente já veio, se ele já está com acesso venoso adequado, calibroso, senão a gente vai fazer aí a punção dentro do centro cirúrgico, ver se já tem lá na sala operatória fluidos de reposição, né, que vão ser utilizados nesse paciente, e ainda ver se o oxímetro dele está funcionando para não ter nenhum imprevisto durante o ato cirúrgico. Ainda é importante a gente estar constatando novamente em relação às alergias, perguntando para o paciente se for um adulto, né, consciente, vendo se tem algum risco de aspiração, se ele tem algum problema de vias aéreas, alguma obstrução, se o aspirador está ligado, se ele funciona, se ele já está em uso de antibiótico profilático, verificar qual que será o posicionamento desse paciente e colocar a placa do cautério, né? Daí, quando a gente coloca essa placa do cautério, a gente já está observando o local e as condições da pele desse paciente. Então, alguns cuidados na posição do paciente. Primeiro, em relação ao posicionamento, a gente deve se atentar a compressões de pele, né? A compressões de vaso, a compressões de nervos, né? Então, manter a integridade respiratória, manter a integridade circulatória e sanguínea, evitar, então, estar se apoiando em cima desse paciente, né? Que vão ser, que vai depois do ato cirúrgico, esse paciente vai acabar sentindo uma dor, né? Tem alguns fatores que, principalmente decorrente do relaxante muscular que o paciente toma. Então, enquanto a gente está mexendo nele, ele não está sentindo dor, mas quando ele volta da anestesia, ele vai ter um desconforto muscular. Tem alguns fatores que podem estar interferindo na posição cirúrgica do paciente, principalmente o estado geral dele, né? Ele tem comorbidades, ele não tem, qual que é a idade dele, dependendo da idade a gente não consegue colocar esse paciente na melhor posição cirúrgica. Qual que seria a melhor posição cirúrgica? Aquela que o paciente tem um menor risco, né? E que tem uma maior exposição do local que vai ser operado. A gente tem que estar pensando também no peso desse paciente, dependendo da posição cirúrgica que ele vai precisar. O peso pode estar atrapalhando a altura desse paciente, qual que é o tipo de cirurgia, por onde que vai ser o acesso ao órgão, né, ao tecido afetado, o tipo de anestesia que vai ser relacionado. Então, a gente fala que o posicionamento cirúrgico, ele é um fator chave para um procedimento cirúrgico, né? Seguro, no caso, né? Então, o posicionamento cirúrgico é um fator-chave para o procedimento cirúrgico. E como a Pro estava falando, com o relaxamento muscular decorrente de anestésico e das medicações, esse paciente ele vai ficar incapaz de estar se protegendo desses danos articulares, desses estiramentos, de compressões que são provocadas pelo posicionamento, né? Quando a gente dorme, por exemplo, com a orelha dobrada, né? A gente acorda com aquele desconforto. Imagina um paciente que vai fazer uma cirurgia de grande porte, né? Quando ele acordar, ele vai sentir aquela mesma dor que nós sentimos, né? O posicionamento, ele vai depender muito do tipo de procedimento operatório. A gente tem que se atentar para procedimentos longos, ou seja, de mais de 2 horas, para a gente estar vendo a integridade, para estar vendo a necessidade de estar colocando um coxim, né? Porque um bom posicionamento, ele deve favorecer a monitoração dos parâmetros. Eu posso conseguir estar observando os parâmetros clínicos dele e tem uma ótima exposição do local que vai ser operado. Tudo isso para quê? Para estar evitando traumas nesses pacientes e desconforto.
Então, a gente vê que tem alguns indivíduos que vão ser mais vulneráveis quanto a esse posicionamento, né? Pessoas que são paraplégicas, desnutridas, pacientes geriátricos que já têm uma infecção muito grande, anêmicos, diabéticos, obesos, pediátricos. Vai ser difícil de estar fazendo o posicionamento da melhor maneira possível, né? Ou é porque esses pacientes eles também podem ter um rompimento da integridade da pele, né? Eles podem ter uma pele mais sensível, né? Podem ter uma complicação extra do procedimento operatório. Então a gente fala que um posicionamento ele tem que ser extremamente confortável para esse paciente. Para isso, o que nós na enfermagem devemos pensar, né? Um travesseiro sobre os joelhos para aliviar a pressão da região lombar, né? Pensem, as grávidas não colocam sempre um travesseiro, né, perto dos joelhos ali para aliviar aquela pressão lombar. Imobilizar com uma faixa de 5 centímetros acima do joelho para não comprometer a circulação, não fazer com que essas faixas de imobilização também parem com a circulação sanguínea, né? Tem que ficar confortável. Colocar coxins, né? Principalmente na região hospital. Observar a pressão prolongada nessa região. Sobre as regiões do corpo que são escondidas, né? O braço, o antebraço, quando a gente estica muito o braço do paciente. Lembrar de manter sempre os olhos dele fechados, né? Colocar uma gaze, porque vai ter aquelas luzes todas operatórias para melhorar o acesso do cirurgião. Então, depois o paciente pode sentir um desconforto. Observar as orelhas, como a Pro tinha falado, né? Se elas não estão dobradas. E se o nariz está sem pontos de pressão, né? Quando a gente está falando aí em decúbito dorsal, né? E quais são as posições mais frequentes, né? Fowler ou Fowler modificada, semi-Fowler ou sentada, decúbito dorsal ou supino, ventral, laterais, direito e esquerdo, né? Normalmente cirurgias renais, posição de canivete, litotomia, Trendelenburgo e reversa. A professora repetiu aqui. Se tiverem dúvidas, esclareçam no fórum, perguntem na sala de café ou mandem um e-mail para a Pro, ok? Até a próxima aula.